Está começando o Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience. O Tecnopuc Experience trouxe mais de 100 palestrantes, referência em suas áreas e conectados com ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo aqui para o campus da PUC. Chamamos algum deles para conversar com a gente e se aprofundarem mais em temas específicos. Eu sou Lucas Azeredo e nesse episódio convidamos você a saber mais sobre inteligência artificial, um assunto que gera muito debate, mas que ainda é um pouco nebuloso para o público geral. Para isso, temos 3 convidados que falarão mais sobre o assunto. Olimar Borges é doutor em ciência de dados e engenheiro de dados na KnowHarm.ai. Anderson Maeda é principal consultant da ThoughtWorks, uma das maiores consultorias globais de tecnologia, cuja primeira sede no Brasil é aqui no Tecnopuc. E, por fim, Luiz Rossi, CEO da Cognitiva Brasil e CTO da startup Green Motor. Nós estamos aqui no Tecnopuc Experience, um festival gratuito sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, parte da semana acadêmica da PUC. A primeira pergunta é para você, Olimar. A inteligência artificial tem muitas aplicações, mas uma das áreas que mais vemos inovação é na saúde. Como funciona a intersecção entre a pesquisa da IA e o bem comum e como a KnowHarm entra nesse jogo? Legal. Então, a KnowHarm ela tem total ligação com a questão da pesquisa, né? Ela se iniciou então a partir da pesquisa de doutorado do Henrique Dias, né? que é o CEO da KnowHarm, e a partir então dos estudos que ele foi realizando, né? durante o doutorado, eles identificaram então esse domínio da saúde que foi vinculado com a irmã dele, que é farmacêutica, e ela tinha muitas dores na área, ali, na questão da farmácia clínica nos hospitais, e a partir disso, então, eles foram criando essa pesquisa juntos, e a partir dali eles começaram a fazer publicações, e nessas publicações eles receberam alguns prêmios, e a partir desse valor, então, eles conseguiram começar a iniciativa. No início, eles faziam part-time e etc., e até que conseguiram então focar todos eles dentro mais focado dentro da KnowHarm. Então, em relação a essa parte de pesquisa, isso continua até hoje. Então, durante todo esse período, assim, muitas pesquisas estão sendo realizadas ainda, e todas elas então são relacionadas à parte de saúde e como a gente consiga fazer o link com a inteligência artificial. Inclusive, recentemente, esse ano, a Meta do Facebook concedeu ali, uma premiação ali para a KnowHarm, porque eles fizeram uso também do Llama 3 ali para alguns processos, e então também foram contemplados fazem 2 semanas, então é bem recente. Certo. Luiz, considerando o trabalho da Cognitiva na área de educação, qual o papel que a inteligência artificial pode ter em um ensino público de qualidade no país? O ensino público vem sendo um tema bem debatido agora em ano eleitoral, né? Claro. Primeiro, boa tarde, Lucas. Boa tarde aos colegas aí. Obrigado pelo convite. Cara, na verdade, a tecnologia educacional é uma área que não é nova, né? E a inteligência artificial também não é uma tecnologia nova, né? Vem dos anos 50 e a Cognitiva, por exemplo, já trabalha com tecnologia educacional e inteligência artificial na educação há coisa de 12 anos, que é todo o período de vida da empresa. Então, na prática, o que tem acontecido muito é essa revolução dos LLMs, né? O quanto a inteligência artificial, com esses grandes modelos de dados que a gente tem disponível lá desde o final dos anos 2022, quer dizer, é muito pouco tempo, nós falar na história de 1950 até 2022, muita coisa aconteceu, né? E modelagem de conhecimento é um dos problemas que é uma das técnicas que faz muito sentido para a área de tecnologia educacional, que é aquela coisa de será que o professor sabe o que eu não sei, né? Então, se uma ferramenta consegue saber exatamente o que o aluno não sabe, ela consegue ensinar melhor. Ela consegue entender os pontos falhos dela e trabalhar de uma maneira mais precisa. Agora, os LLMs, eles trazem uma democratização de informação, né? Com a entrada desses modelos, que nem que a OpenAI trouxe aí com o ChatGPT, hoje a gente tem uma facilidade de acesso a informações muito rápida. Então, o processo de consulta e a transformação que isso vai causar, a gente ainda não sabe. Então, se a gente pegar o contexto dos LLMs, que é essa coisa que talvez as pessoas comecem a chamar atenção. Pô, eu defendi meu doutorado em inteligência artificial em 2016, é tipo na idade da pedra da inteligência artificial, quando Verdade. A gente está falando em coisas que ficaram populares em 22, né? Então, cara, tem muita coisa que a gente ainda não sabe o que vai impactar dos LLMs. Agora, o que a gente sabe é que sim, a inteligência artificial consegue ajudar muito nos processos de aprendizagem, muito mais nesse processo de entendimento de falhas e como que a gente consegue trabalhar esses processos
de ensino, estratégias pedagógicas. A gente trabalhou muito na empresa com a reprodução de técnicas pedagógicas ao longo do tempo, né? Como é que eu trato quando um aluno não sabe um assunto? Ou como é que eu trato se ele está começando a aprender um assunto? Ou como é que eu trato se ele já sabe bem o assunto, né? Então, são linhas pedagógicas bastante diferentes que a gente tem que trabalhar e eu não tenho dúvida que a inteligência artificial consegue ajudar nisso. Agora, o quanto os LLMs vão influenciar nesse processo, talvez positivo, talvez até negativamente, a gente ainda não tem uma noção forte desse impacto. Certo. Anderson, você ainda vai ministrar, agora no horário da gravação, uma palestra no Experience sobre a questão ambiental e as inteligências artificiais. Como que a inteligência artificial pode ser um vetor de transformação na mudança climática? Na palestra, enfim, a palestra vai acontecer depois, então boa tarde para todo mundo aqui da mesa também. Deu para perceber que assim, uma das principais, eu arrisco dizer que assim, um dos principais problemas da humanidade hoje, junto com a fome e a pobreza, é a questão ambiental. E é uma questão que o que for feito nessa década praticamente vai ditar o quanto que a gente vai conseguir reduzir de impacto que vai acontecer no meio ambiente, porque vai ter um impacto, e o impacto é cada vez maior. Então, nessa próxima década, a gente vai ter que acelerar muito o processo de pesquisa, de reflorestamento ou descoberta de novos materiais para sequestro de carbono, e a gente precisa acelerar esse processo. Daí, uma das aplicações que a gente pode utilizar, que é a especialidade da parte de machine learning, inteligência artificial, é conseguir fazer essa análise de volumes grandes de dados, conseguir fazer inferências e descobrir pontos que são blind spots para a gente, pontos cegos, né, que a gente não consegue identificar naqueles dados. Então, acelerar a descoberta de novos materiais é um lugar perfeito. Você pode utilizar a inteligência artificial para fazer essa simulação de múltiplos ambientes, a simulação de futuros prováveis, assim, e permitir que os cientistas possam olhar aqueles futuros, né, em vez de esperar experimentos em laboratório, conseguir analisar isso aí em tempo hábil para que a gente consiga descobrir novos materiais. Isso é uma. A outra é conseguir manejo no campo para conseguir otimizar os processos que a gente tem de produção e minimizar a pegada de carbono. E aí pode entrar em vários espaços, como Smart Cities, como é que a gente consegue otimizar o consumo de energia nas cidades e reduzir também a pegada de carbono e por aí vai. Então, tem muita aplicação hoje que pode ser feita. E esse é, como eu falei, um dos principais problemas que a gente tem na humanidade, né? Tem muita aplicação a ser feita e é importante ter muito investimento também. Tem órgãos já não governamentais e governos que estão preocupados com isso, obviamente, né? E fazendo um trabalho de pesquisa e disponibilizando materiais para a sociedade. Mas também é importante que a própria sociedade encare isso como uma oportunidade para conseguir causar impacto social e mudar a forma que a economia acontece hoje. Da forma que a gente está fazendo a economia hoje, a gente produz muito carbono. A gente acaba aumentando mais ainda o impacto climático, né? Então, como é que a gente consegue seguir crescendo com a economia, mas sendo muito mais eficiente na produção de energia e em relação ao impacto no meio ambiente com geração de carbono, né? Então, a descoberta de novos materiais, esse tipo de coisa pode ser espaço bom para uso aí. Anderson, isso que tu estava falando, assim, sobre o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos de impacto ambiental, é maluco, né? Que quando tu comentou, tu não falou assim, o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos vai impactar nos próximos 20. Não, vai impactar no resto da humanidade, né? No resto da humanidade. O que vai sobrar do que a gente fizer nesses 10 anos, não é isso? É verdade, é verdade. Eu acho interessante isso, é legal porque, assim, eu acho interessante isso que o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer agora não vai ter um impacto num setor, sabe? Não vai ser, sabe, a agricultura, a indústria, vai ter um impacto no planeta inteiro, na humanidade inteira, são todos os setores. Todos os setores. E a gente precisa urgentemente fazer investimento. E investir em educação é uma das coisas fundamentais também. Porque sensibilizar, dar murro em ponta de faca é difícil, né? Sim. A gente tem que fazer as pessoas entender, né? E para fazer entender, tu tem que preparar elas para entender. E isso é o caminho da educação, né? Fato, eu acho que fato. Tu não vai resolver os problemas da humanidade. E, aliás, a gente está falando do nossas duas verticais, mas a saúde é o caminho, vamos dizer, que é a emergência, né? Nós estamos falando assim, se a gente tem um problema de impacto a médio e longo prazo que a gente vai conseguir resolver com questão ambiental e de educação, hoje a gente está tendo que resolver os problemas de saúde que isso mesmo gera, né? Nós estamos falando dos problemas que a gente estava respirando fumaça aí até esses dias e sabe-se lá se não vai voltar nos próximos dias, porque as queimadas continuam e a gente não tem a gente não usa de maneira inteligente os recursos tecnológicos que a gente tem para combater qualquer tipo desse tipo de crime, né?
Uma questão, acho que fazer um link em relação a isso. Agora, no início da manhã, a gente teve o Abner da Hopeful, aqui do Tecnopuc, ele fez uma apresentação que era um pouco vinculada à questão de desastres, né? Mas ele trouxe essa questão também do clima e ele fez um link muito interessante que, né, faz refletir sobre essa questão do aprendizado, né? Do quanto que a gente passa por desastres ao longo da história e vinculados normalmente com alguma questão, né, climática, etc. E o quanto a gente não aprende com isso, né? Verdade. Uma relação que ele trouxe, existe historicamente lá em 95 depois de Cristo, um registro de que houve lá na Pompeia, né, uma inundação, e ele trouxe uma imagem lá de um barco totalmente destruído e etc. E aí os registros mostram que um militar da época pegou aquele barco, várias embarcações, e fez o resgate, né, das pessoas que estavam naquela região. E ele pegou e mostrou uma foto agora de maio, no Rio Grande do Sul, uma cena muito idêntica, né? Um brigadista fazendo um resgate, né, com um barco, né, um bote. E aí ele mostra, poxa, olha só a diferença de tempo e a gente não aprendeu ainda. A humanidade... Não, total, né? E se a gente pegar que aconteceu uma enchente em 44 aqui, na mesma cidade, do mesmo jeito, criaram todo um sistema de proteção para a cidade e a gente continuar errando do mesmo jeito... não é possível, né? Pô, tem uma frase que eu não vou saber dizer de quem é, mas é o povo que não aprende com a sua história está fadado a repeti-la, né? Mas olha que loucura. É uma profecia isso. Olha que loucura isso. Tem um colega nosso lá na Totorix que ele faz parte da Cruz Vermelha. E aí quando começou essa questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, que foi a maior enchente, a maior catástrofe climática da história do estado, até agora. Até agora. Quando deu a questão da enchente, que era aquela loucura, o pessoal correndo, água subindo e gente sem saber o que fazer. Ele falou, cara, a gente conversou internamente, ele fez uma sessão e falou, isso aqui vai acontecer assim, vai ter agora a comoção da sociedade, aí vai ter uma galera querendo ajudar, depois isso aí vai ter a questão dos refugiados climáticos, que é uma coisa que a gente tem agora, né? Então vai ter os refugiados, a comoção vai baixar, a poeira vai baixar, vai sobrar o quê? Os refugiados e o Estado. E aí a gente ficou assim, ele disse, não, cara, isso aí, na Cruz Vermelha a gente vê isso acontecer direto sempre, sabe? Só que, pô, cara, a Cruz Vermelha tá ali, o conhecimento tá lá, mas a gente como sociedade a gente não sabe. Então, tipo, até tem hoje, né? Só que esse conhecimento ele fica muito, sabe, num silo. Exato. E isso é louco, cara, porque assim, agora que está acontecendo cada vez mais forte, né, o impacto dessas mudanças climáticas, é importante a gente, talvez via educação, né, trazer isso para o conhecimento geral também. Não sei se fazer parte das escolas, trazer isso aí como conhecimento de tipo, catástrofes, tragédias climáticas, tem algumas formas de endereçar, tem entidades que já estão há anos lutando com isso, que tem informação e a gente precisa incorporar isso também, sabe, que a gente não sabe. Então, o que aconteceu aqui é meio que repetiu... A gente reinventou a roda, sabe? Sim. Todo mundo foi aquela correria, surgindo um monte de aplicativo, sendo que tem coisa fora já. Exato. E o que vocês tiraram individualmente de aprendizado dessa tragédia, né? A gente está falando aqui sobre aprender com os erros. O que vocês tiram individualmente que pode ser aplicado nas áreas de trabalho de vocês? Olha, eu quero saber quem é que tinha na sua matriz SWOT lá, né? De forças, fraquezas, ameaças faltou algum aí. Mas quem é que tinha lá que estava mapeando lá uma pandemia mundial ou uma enchente na sua cidade, né? A verdade é que a gente aprendeu o quanto pequeno a gente é e o quanto incapaz a gente é de lidar com forças externas, assim, com forças que a gente não tem a menor capacidade de controlar. É assustador a gente chegar se considerar moderno, tá voando aqui para Marte, tá com tecnologia de inteligência artificial que gera texto em tempo real, que parece uma pessoa falando, e a gente não consegue segurar a água do lado de dentro do rio, né? Praticamente varreu uma cidade do mapa, né? A gente aqui não pode reclamar muito, né? Porque o nosso, ele inflou, né? Porque é uma parte que não tinha água corrediça, né? Agora, no pessoal do Vale do Taquari, teve cidades, tem terrenos, tem fotos de terrenos, que o cara tinha plantação, e hoje nem terra mais tem, ficou na pedra, porque levou até a terra, de tanta água que tinha. Então, onde tem correnteza, os caras foram arrastados, as cidades sumiram. Então, a gente não tem, a gente é muito fraco e a gente não sabe lidar com situações de emergência. Essa é a grande verdade, né? E conheci o Olimar até nos projetos de voluntários das enchentes aí, e, cara, a gente estava tendo que se virar de demandas que vinham assim, cara, preciso de ajuda para isso, tu consegue me ajudar?
quanto tempo a gente leva para fazer o que a gente trabalhou até no início foi o sistema de gestão de abrigos, né? O Olimar trabalhava muito mais nessa parte de distribuição de recursos e a gente na parte de localização de pessoas, e acabou que ficou separado, mas tudo no mesmo grupo comum ali. Então, cara, a gente não sabia onde estavam as pessoas. Levava 3 dias para tu encontrar uma pessoa que estava desaparecida em algum abrigo, ou alguém que tinha abrigo que não tinha comida e outros estavam sobrando comida e tu não conseguia se conversar. Então, eu me senti muito primitivo, assim. Era uma guerra, né, cara? Sim. É situação de guerra. Era uma guerra. É situação de guerra. A gente fica totalmente despreparado. O trânsito enlouquecido, né? Muita gente na rua querendo ajudar, assim, meio ao léu. Eu lembro que eu fui numa dessas... Foi lá no Maitá, lá no viaduto que tem ali, né? Eu lembro que eu fui lá e, cara, a única coisa que eu podia ajudar, eu tava de moto e o trânsito estava uma loucura e imaginava que os enfermeiros lá precisavam de remédio, né? Eu fui lá ajudar a comprar... Cheguei lá, o que vocês precisam? Precisa de luva. Pô, fui à farmácia comprar, tinha 2 caixas de luva numa farmácia. Obviamente o preço estava lá em cima, mas tinha 2 caixas de luva. Então, tipo, a própria logística, né, dos insumos, assim, vira o caos, assim. E a gente está falando, estou no podcast para falar de inteligência artificial, mas de qualquer jeito, eu acho que é a falta de cenários que a inteligência artificial pode nos ajudar a gente não sabe lidar em situações inesperadas e a gente monta muito pouco cenário de futuro onde o improvável acontece, né? E isso foi na pandemia, muito pouco tempo depois a gente estava fazendo a mesma coisa na enchente e imprimindo equipamento em impressora 3D para conseguir fazer proteção de enfermeiro. Quer dizer, onde é que já pensou, o enfermeiro não vai conseguir se proteger de se contaminar no seu próprio ambiente de trabalho? Quer dizer, coisas que é totalmente fora do que a gente conseguia imaginar, né? Acho que a grande coisa aqui da inteligência artificial talvez é que assim, a gente não tem muito tempo, me parece, né? A gente não tem muito tempo para esperar fazer alguma pesquisa muito longa. Sabe? A gente precisa otimizar o próprio processo de pesquisa. Pô, o Covid foi um exemplo, né? A gente está falando da pandemia, mas pode acontecer pandemias devido às questões climáticas também, né? Então, para as pandemias mesmo, o ciclo aquele de pesquisa da vacina, ele foi bem encurtado porque a gente precisava para ontem, né? Então, como é que a gente consegue encurtar esses ciclos também usando, e humanamente vai ser muito difícil. Então, como é que a gente consegue usar próprios algoritmos que tem hoje, que nem tu falou, a gente tem desde a década de 50, né? Como é que a gente consegue aplicar esses algoritmos para encurtar esses tempos de pesquisa para a gente ter um mínimo de ação em questões dessas, assim, né? Infelizmente, a gente não tem base, né? Que nem tu falou, tipo, quem ia imaginar que ia ter uma pandemia, né? A gente até agora, a gente não tinha base. A gente vai começar a ter base de dados. É aquela coisa, né? Que eu vou repetir uma frase que eu falei, mas, bom, antes de repetir, a computação e a inteligência artificial, ela depende de dados. Quanto mais dados e mais processamento tu tem, melhor é o racional que a gente faz sobre esses dados, certo? Isso é o grande problema que nós enfrentamos nos anos 70 com a inteligência artificial, com o avanço da inteligência artificial, foi falta de dados e processamento. Isso. Nos últimos 3 meses, nos primeiros 3 meses desse ano, a gente produziu dados suficientes iguais ao que tinha sido produzido até o início do ano. Quer dizer, a gente dobrou a quantidade de dados em 3 meses. Quer dizer que quanto mais tempo passa, mais dados, mais rapidamente a gente gera esses dados. Então, enquanto a gente está falando de história, que nós estávamos falando agora, que eu disse que ia repetir uma frase, é que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, agora a gente não pode mais dar essa desculpa. Ah, não, era muito dado para a gente conseguir lidar. Como é que na Tanzânia eles vão aprender com uma experiência de Porto Alegre? Como é que chega lá essa informação? E tem uma resposta, né? Hoje a inteligência artificial te permite tu montar cenários com qualquer coisa de qualquer lugar do mundo inteiro, né? Então, é um poder incrível que a gente começa a ganhar e uma velocidade, um potencial de velocidade para enfrentamento de problemas climáticos, que é o tema do Anderson, ou até situações de saúde, que é o caso que o Olimar veio falar aqui, que é latente, né? A gente tem que aprender a lidar com esses dados. Agora a gente tem que essa responsabilidade. Né? E tem o pós-enchentes também, né? Nesse caso. Isso. Então, a gente acabou criando uma ONG, né? Depois dessas enchentes, porque a gente viu que essas comunidades que já eram carentes, né? Elas iam piorar a situação. Então, todos esses dados que a gente faz essa coleta lá, além do apoio em si, né? Mas faz essa coleta desses dados das comunidades, a gente tenta criar, então, a partir de alguns algoritmos para tentar trazer exatamente esse tipo de insight que a gente possa ajudar nas regiões de uma forma mais rápida, né? E também a questão da prevenção, né? Como a gente faz a prevenção para que isso também não aconteça. Vocês viram, não sei se é o caso de vocês, tudo bem, mas já que a tua área mais da saúde, talvez seja mais por dentro que eu, assim, certamente está mais por dentro que eu. Vocês viram alguma mudança nos padrões de, tipo, doenças ou
sobre medicamentos, coisa do tipo, depois das enchentes? Porque eu imagino que deve ter mudado um pouco o panorama, né, da saúde aqui da região. Sim, a gente não tem, né, a gente não chegou a entrar nisso, mas o que a gente conversou ali, até foi próprio na palestra anterior, em questão de alguns surtos no interior do estado, em questão das áreas alagadiças, né? Então, por exemplo, dengue é algo que está em surto por causa, leptospirose. Né? Exato. Então, tem muitas pessoas que pegaram, né, agora nessa questão da limpeza também, né? Teve todo esse processo. Também. Então, teve esse aumento dentro desse cenário, né? Certo. Esse é o podcast Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience. O tema é inteligência artificial. Estamos aqui com Olimar Borges, Luiz Rossi, Anderson Maeda. Seguindo com você, Anderson, a ThoughtWorks, a empresa que você trabalha, montou sua primeira sede no Brasil aqui no Tecnopuc. Qual que é o impacto de estar presente nesse hub de inovações que é o Tecnopuc? Cara, é isso. É isso que a gente tem. Esse diálogo, né? Esse diálogo, esse tipo de diálogo, ter esses espaços para a gente poder conversar sobre assuntos dos mais diversos, de impacto ambiental, que é um dos mais urgentes que a gente está vivendo junto com fome e a miséria, né? Mas ter esse espaço e poder fazer essa troca com pessoas de outras áreas, assim, é o principal. Que acaba sendo... Estar presente aqui, obviamente a gente vive no mundo remoto e tem muitos benefícios, né? Mas estar presente dentro de um parque tecnológico, assim, permite que a gente possa entrar em contato com gente de outras áreas, assim, comece a trocar ideias. Pô, tem essa ONG, eu não sabia que vocês tinham montado a ONG. Pô, quem sabe alguma coisa que a gente possa fazer para contribuir com base no que a gente aprendeu lá, possa contribuir para o desenvolvimento da ONG, sabe? Como é que a gente consegue compartilhar conhecimento, mesmo no caso da tua de educação, né? Pô, agora, como é que a gente pode contribuir na ajuda de disseminar o conhecimento de como usar esses modelos grandes, né? Os LLMs, como é que a gente consegue ajudar a sociedade a usar esses LLMs, porque é uma outra forma de pensar também. Então, qual é o impacto na estruturação do pensamento e usando esses algoritmos que a gente fala muito agora do ChatGPT, né? Fala muito de como tu define os prompts, né? Como é que tu pergunta. Então, tem uma estruturação de conhecimento ali, sabe? Como é que a gente pode também usar esse ecossistema para impactar os clientes que a gente tem hoje e trazer essa conscientização para os clientes que a gente tem aqui no mercado, né? Que é importante também trazer isso para dentro das empresas e mostrar que dá para fazer negócio assim de uma forma mais sustentável. Bom, Luiz, o mundo da inteligência artificial está aberto a grandes revoluções, né? Tu falou como mudou muita coisa em pouquíssimo tempo. Como que o pessoal que está assistindo pode tirar a ideia do papel e investir em uma startup de inteligência artificial? O ponto inicial é que a gente não tem que tentar criar uma empresa. A gente tem que tentar resolver um problema, né? Se, consequentemente, esse problema que tu quer resolver, ele é financeiramente explorável, né, com o bom viés da palavra, né? Se a gente consegue explorar financeiramente a solução desse problema, ou se a gente depende, às vezes, de recursos para aqueles que vão ser beneficiados, daí sim, talvez, vale a pena criar uma empresa, né? Eu acho que a gente tem uma frase que é meio clichê na área do empreendedorismo, que é que a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Então, ninguém sai com um logotipo, com um nome, antes de tentar resolver um problema, né? Então, o que a gente sabe e que todo mundo tem acesso hoje ao que a IA generativa é capaz de fazer. Dada essa condição, aonde que eu posso facilitar esse uso? Onde é que tem problemas de desempenho? Onde é que tem problemas de produtividade? Pô, pessoas que fazem trabalhos repetitivos, como é que a gente consegue automatizar esse tipo de trabalho? Tem problemas que a IA resolve bem, né? Tarefas repetitivas, não necessariamente a IA, mas a tecnologia resolve muito bem. Identificação de padrões, né? E repetição desses padrões. Tendências, né? Acompanhamento de tendências. Onde é que se vê isso, né? Como é que eu faço para... Que tipo de mercado que eu consigo aplicar esse tipo de técnica, né? E com o advento do acesso a esses LLMs, muito mais do que a criação deles, né? Porque a criação deles talvez seguiria num meio acadêmico por muitos anos, se não fosse a OpenAI chegar e distribuir isso para a população inteira. Então, hoje existe... Daí fica uma sugestão boa, né? Hoje existem modelos abertos, divulgados na internet. Tem um site só para isso, chama Hugging Face, né? Hugging de abracinho, né? O Hugging Face, o cara do abraço, a carinha do abraço. É um local onde tu encontra esse tipo de modelo e com esse tipo de modelo se pode explorar várias aplicações. E se pode trabalhar com fine tuning desses modelos, quer dizer, ou fazer, vamos tentar pegar esse modelo e fazer um retreinamento dele com documentos mais específicos para uma determinada área para resolver esse problema, né? Isso que é o principal na parte do empreendedorismo, é resolver um problema, né? Então tem bastante material e hoje as pessoas têm acesso a isso. Então, é só pensar um pouco fora da caixa. Onde é que tem um problema que eu acho que pode ser resolvido com IA ou com modelos de linguagem natural, né? E também tem um problema que vai um pouco além da IA,
Esse é um problema bem complicado. Tem 2, na verdade. Tem vários, mas tem 2 que eu consigo me lembrar. Um deles é o consumo energético das próprias LLMs, né? Dos próprios modelos generativos. Delas, claro. Porque o treinamento de um modelo desses consome muita energia, muita energia. Então, como é que a gente balanceia isso, considerando pegada de carbono, né? Como é que a gente balanceia usar essas LLMs, seguir usando e mantendo uma consciência energética, né, na geração desses modelos, né? Talvez modelos mais específicos possa ser o caminho. Mais SLMs, né? Chama SLMs, os Small Language Models, que são treinamentos específicos com dados mais enxutos, né? Sim, mas é um grande desafio isso, né? Tu conseguir nos data centers, manter data centers que sejam mais espertos em carbono, né? E a outra questão é como é que a gente consegue pensar nessas soluções? E é uma pergunta aberta, assim. Como é que a gente consegue pensar essas soluções de forma que isso contribua, que traga benefícios para a sociedade como um todo, né? Que não fique restrito para algumas pessoas só, alguns grupos, sabe? Eu acho que isso a No Harm é muito autoridade para falar, que na verdade eu tenho a honra de estar falando com 2 empresas aqui que eu realmente respeito muito, assim, né? A TOFWorks, pela capacidade produtiva que tem, é um incrível que esses caras fazem. Já perdi funcionário para a TOFWorks, aliás, os bons vão para a TOFWorks. Mas não, perdi funcionários para a TOFWorks. Alguns veio para o podcast. Com bastante naturalidade, assim, faz bastante sentido. Uma empresa de 22 funcionários, e o cara vai para a TOFWorks, está indo para um lugar onde tem mais, às vezes, espaço para crescer mesmo, e que escolhe projetos, né? A TOFWorks não desenvolve qualquer coisa, né? Tem uma filosofia muito legal lá, que eu não sou autoridade para falar, mas o Anderson pode falar um pouco sobre isso. E a No Harm, que tem uma visão social, assim, eu acho que é mais o coração da empresa do que o próprio negócio, né? Que eles vendem para hospitais privados e oferecem o mesmo para hospitais públicos, não é isso? Isso, exato. Como é que funciona o processo, né? É muito vinculado ao propósito da No Harm, né? Então, ela se iniciou ali na visão do Henrique já com esse propósito de largada, assim. Qual a ideia? Então, o sistema ele é código aberto, então qualquer um pode ir lá no GitHub baixar e usar, né? Não é fechado. E qual é o processo desse propósito? É por leitos, né? O processo de precificação, mas os leitos particulares são cobrados do hospital, porque hoje a gente tem hospitais mistos, né? Que podem ter SUS e particular, e tem hospitais somente particular ou somente SUS, enfim. Então, para mistos, né, existe assim essa possibilidade de ter o misto, mas, por exemplo, para particular, se é um hospital 100% particular, é feito, né, uma cobrança para aquele hospital e aquela mesma quantidade de leitos são aplicadas para um hospital do SUS. E o interessante disso, assim, é que não existe nenhum tipo de distinção internamente na No Harm. Então, é a mesma equipe, é o mesmo sistema, é as mesmas features, né? Então é exatamente igual. Então, isso é uma questão que a gente acaba, quando a gente entra no Harm, a gente se apega muito a isso, porque é exatamente essa questão que tu comentou, né? A gente usa lá processos também de LLM, e a gente consegue ver que aquilo está sendo impactado, né? A pessoa que vai entrar pelo SUS no hospital, ele vai usar o sistema do Harm em algum momento. Então, é muito legal saber que, né, quem está usando aquele sistema, aquele processo do SUS, vai usar a No Harm em algum momento, né? E o propósito é incrível, né, cara? Sim. O propósito é incrível, porque nem sempre é só na TI, porque a gente sabe que a média de remuneração ela é mais alta que as outras áreas, as outras profissões, né? Também não é só pela remuneração, mas é pelo propósito também. Né? E tem um detalhe, né? A No Harm é uma ONG, né? Então é sem fins lucrativos. Então existe inclusive um teto de salário. Ninguém pode, né, por uma lei, ninguém pode receber mais do que R$20 mil, por exemplo. Então, e tá todo mundo bem com isso, porque é muito ligado com essa questão, sabe? Tem muita... É difícil de explicar assim, com palavras, assim, mas é muito vinculado a esse propósito. Bom, continuando contigo, Olimar, tu tem uma grande experiência como pesquisador aqui na PUC, além de ter dado algumas aulas. Como que um estudante que se forma, está estudando aqui na PUC, pode sair da universidade com oportunidades de atuação em áreas diferentes, né? Como que ele se prepara para esse mercado amplo, usando também a estrutura que a universidade dá? Claro. A gente tem um curso na PUC, né, de ciência de dados e inteligência artificial. É um curso bem focado nessa área que a gente está falando, então, né, com certeza seria um ponto de partida, né? Mas também a gente sabe que não tem, nem todo mundo tem condições, enfim, de pagar um curso, né, particular. Então, eu enxergo que tem muitas iniciativas de empresas, etc., ou até mesmo de organizações, que têm alguns cursos que são focados para pessoas de baixa renda, assim por diante. Eu participei de um tempo da aceleradora, que era da TOTWorks, né? Então, a parceira, agora também a Globo está como parceira.
E lá, então, era um projeto onde a gente ensinava programação para pessoas de baixa renda, tinha toda uma questão social. E era um projeto sensacional, fiquei 2 anos lá e era apaixonado pelo projeto. Então, na minha percepção, é essa questão do estudo, né, da parte de que existe muita vaga na área, né, está cada vez maior, né, a quantidade de vagas, e tem muito projeto que eu acho que estão abrindo portas para essa nova juventude, né, poder entrar nessa área também, assim. Então, acho que esses projetos novos, assim por diante, eu acho que são bem interessantes para dar esse start. E, claro, sempre vincular a teoria com a prática, né? Muito, não ficar só na teoria de, eu estudei um algoritmo, né? Sei como ele funciona, tá? Mas tenta aplicar num escopo pequeno do teu cotidiano, do teu bairro, né? Tenta fazer alguma coisa mais específica ali para tu conseguir sentir como é que é o processo de ponta a ponta. E aí, agora eu entendi, agora eu posso escalar, né? Eu acho que isso também é algo bem interessante. Bom, a gente já está chegando ao fim do programa, mas para a gente encerrar, uma pergunta comum, né? O que precisamos fazer hoje para termos um bom uso da IA no futuro? Vamos começar contigo, Anderson. Para ter um bom uso da IA no futuro, eu acho que primeiro a gente toca mesmo na educação, que é, para ter um bom uso da IA, é importante a gente entender o que tem disponível hoje. E diferente mesmo de 2016 era tudo mato, era 1, 2 só 8 anos, mas era tudo mato. Loucura, né? 1, 2 bibliotecas, só quem era... entendia profundamente tecnologia, conseguia utilizar. Hoje, tu puxa um chat GPT na vida e tu consegue acessar bastante informação. Tem um outro problema, que é como é que a gente cura essa informação. Como é que tu percebe, tu entende que o chat GPT, tu precisa fazer um double check. Tu precisa validar algumas informações e ir atrás de informação para ver o que está gerando lá. Realmente faz sentido, mas na maior parte das vezes dá para usar como um guia, tá? Mas não como alguém que está te dizendo a verdade. Mas ele está disponível hoje, tu pode instalar no celular e usar. Então, acho que hoje é como é que tu consegue utilizar, se apropriar dessas tecnologias e aplicar isso aí na tua vida, sabe? Conseguir ter essa mentalidade de experimentação. Pô, eu tenho um chat GPT agora aqui que eu posso usar para brincar, mas tem gente que usa como alguém para ajudar a aprender um idioma. Tem gente que usa o chat GPT, às vezes, como um conselheiro, embora não seja um uso recomendado, mas usa como um conselheiro. Tem gente que quer tentar uma nova profissão, quer fazer uma mudança de carreira, que teve bastante durante a pandemia, né? Acaba usando como norteador, com quem é que eu converso ali para dar os primeiros passos, até para ajudar a filtrar um pouco a informação. Então, é muito pelo uso, para o público em geral. É aprender a usar isso aqui e aprender numa mentalidade de experimentação como é que eu aplico isso no meu dia. Mas seria muito investimento, que eu concordo total, em educação e conseguir usar esses modelos, né? E conseguir usar essas ferramentas que a gente tem hoje, que são várias. Para o pessoal que é mais de tecnologia, é conseguir olhar para os seus processos e ter essa consciência que a gente está vivendo uma crise climática. E conseguir olhar para esses processos e olhar para esses modelos e como é que eu consigo ser mais eficiente na geração de carbono. Que os negócios eles podem seguir, eles vão seguir existindo, a gente precisa deles para que a economia siga gerando, mas a economia precisa gerar de um jeito mais eficiente. E a gente pode usar esses modelos, usar eles, né, tomar como benefício eles para conseguir ter processos melhores e mais eficientes. Bom, Luiz? Primeiro, obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado, Anderson e Olimar, pela companhia aqui. Gostaria também de agradecer o Hub Nave, que intermediou meu contato aqui. É um hub que é o hub de inteligência artificial ali do Tecnopuc. Então, projetos de inteligência artificial que, se quiserem passar ali, conversar com o pessoal, eles tenho certeza que vão abraçar muito bem a ideia de tentar criar novos negócios a partir disso. E lá do Hub Nave eu aprendi uma coisa que eu acho que é um norte, tem que ser um norte para qualquer um que quer fazer um bom uso da IA, que é se preocupar com a questão ética, né? Existe uma área nova, que aliás muitas profissões devem surgir nessa área em várias especialidades, que é a questão ética, tá? Porque um modelo de IA treinado com dados, ele é preparado para repetir o que aqueles dados trazem. Né? Então, se eu treinar um modelo com a história do Brasil, uma certeza que a gente tem é que esse modelo vai ser preconceituoso, racista e cheio de problemas que a nossa história tem permeado. Né? O modelo ele não evolui como a sociedade evolui. Hoje a gente aprendeu, se nós pegar os 500 anos de história do Brasil, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que simplesmente deixar de ser racista e preconceituoso, mas a gente aprendeu a viver como sociedade, respeitar o espaço do outro, por experiência, né? A IA ela tem esse problema, ela tem uma coisa que chama viés. Se eu treinar dados enviesados, dados que tenham problemas intrínsecos nele, eu vou trazer resultados enviesados. Então, não adianta pensar em um juiz de inteligência artificial se ele é treinado com dados enviesados ou com possivelmente enviesados. Então, acho que essa é a primeira e principal preocupação que qualquer adoção mais forte da IA tenha,
que é essa questão de viés, que é essa questão de formação com dados com tendências, né? Então, isso é responsabilidade de quem usa hoje, né? Não existe regulamentação ainda, está cada vez mais próximo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, a regulamentação do uso da IA, mas hoje a responsabilidade é de quem consome esses dados. Então, tem que ter bastante censura sobre isso, e eu acho que isso é um ponto fundamental para qualquer decisão que vai ser tomada usando esse tipo de dado. Isso é interessante, né? O termo inteligência artificial causa muita confusão, né? É que o termo inteligência causa muita confusão. Artificial, todo mundo sabe o que é, né? Sim. Eu acho que o conceito de inteligência, o meu conceito de inteligência pode ser diferente do teu. Exato. Então, inclusive, o termo, se tu procurar na academia, né? O termo acadêmico eu não sei se eu comentei, mas eu sou doutor em inteligência artificial pela URGS, tá? Essa é a minha formação, e eu aprendi na academia que inteligência artificial é um programa de computador que tenta repetir os padrões de aprendizagem e comportamento humano. O problema é que a IA faz muito mais do que o que o humano faz. Hoje, nenhum grande mestre ganha de um bom computador em xadrez. Não ganha, porque aprendeu com muitos dados que o ser humano não é capaz de lidar. Então, a inteligência artificial já não reproduz mais o comportamento humano. É um termo muito confuso e que realmente a gente tem, o ser humano ele tem censura sobre aquilo que ele está lendo. A máquina não tem. Se tu ensinar errado, ela vai aprender errado e vai repetir errado pelo resto da vida. Ela não tem moral, ela não tem ética, né? E eu não vou falar sobre moral e ética, porque eu também nem estou preparado para falar sobre isso. Nossa, isso aí dá outro podcast. Só essa caixa que tu abriu já dá um outro podcast que tem que ser umas 3 horas. Acho que precisaria me substituir por um filósofo. Não, então, eu faço curso de filosofia, inclusive. Aí, então tem gente que gosta dessas coisas. Mas isso é uma discussão chave mesmo, sabe? Essa questão de viés dos algoritmos e a gente, como sociedade no geral, assumir que como é uma inteligência artificial, ela é inteligente, portanto, ela vai conseguir discernir em cima dos dados. Isso causa alguns mal-entendidos. E aliás, tem um grupo dentro do NAVE, lá dentro do Hub de Inteligência Artificial, que trabalha com essas questões éticas, né? Eles têm um sistema de validação de modelos éticos e seguros, e isso é referência mundial, esse grupo. Eu não sei dizer exatamente quantos tem, mas é um grupo dos poucos que trabalham com isso. Então, definitivamente é uma tendência, a gente precisa se preocupar com isso, e tem gente já se preocupando. Vou responder também depois na sequência, mas acho que a questão a gente falou em LLMs, né? LLMs é um pedacinho da IA, né? Para quem está assistindo que, né, não seja leigo nessa área, então a IA é muito maior que isso, né? Então a LLM é uma das tecnologias, né, que está mais em hype hoje, mas quando falo em IA no futuro, né? Então com certeza vão vir outras novas que vão deixar a LLM, né, ultrapassado. Então, acho que a gente tem que se preparar, né, muito o link do Anderson, né, em relação à questão da educação, né? Porque as tecnologias vão mudar, né, vão vir outras, etc. E acho que a questão de como a gente faz o uso dela, aprender a usar da mesma forma que a gente tem a internet, né, quando veio ela muitos anos atrás, como que a gente usa a internet. Então, a gente pode usar para o bem, pode usar para o mal, né? A gente sabe hoje muito bem sobre isso. Então, eu acho que a questão do futuro é mais nesse sentido, né, de como que a gente tem, né, a questão da educação e a questão também do viés. No fim, todo o algoritmo vai ter viés, né? O que a gente, sem exceção. Então, o que a gente tem que trabalhar é tentar diminuir esse viés, mas se for feito por nós, vai ter algum tipo, ou dados consumidos, né, de seres humanos, né, vão vir com viés. Então, como que a gente diminui esse viés o mínimo possível e, né, consegue adequar aquele propósito, né? Então, acho que é isso aí. Bom, e terminamos aqui o podcast Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience. Agradeço a participação de todos na mesa, foi um papo ótimo. Lucas. Olimar Borges, Anderson Maeda e Luiz Rossi. Acompanhe os outros podcasts do Experience com os temas de inovação aberta, ciência e mercado, indústria criativa e negócios de impacto. Obrigado pela sua audiência.